Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor mais forte? Como o Senhor é bom, todo tempo o Senhor é bom. Amém? Meus amados, a cada dia nós estamos crescendo mais e mais. E eu quero ministrar uma palavra aos nossos corações hoje, que tem como tema a nação santa. E quando a gente pensa sobre nação, logo a gente imagina talvez que seja a nação brasileira, ou então que seja outro continente. Mas isso não tem nada a ver com o que a palavra fala sobre nação. E eu quero falar algo muito forte aos nossos corações. Mas antes de começar, eu quero que você olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: você está preparado para receber tudo que Deus tem para você hoje? Pergunta mais uma vez, pergunta para outra pessoa: você está preparado para receber tudo que Deus tem para você hoje? Então eu quero começar lendo um texto que está lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 a 10, vai falar assim: vós, porém, sois raça eleita. Olha assim, eu sou eleito. Nós somos eleitos, irmãos. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar, a fim de anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E olha que bonito agora que ele fala: vós sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançardes a misericórdia. Olha que bonito ele está falando. Nós somos uma nação santa, um povo separado, um povo escolhido, um povo de propriedade exclusiva dele. E ele estava dizendo assim, antes nós nem éramos povo, antes nós nem éramos considerados como filhos, mas agora, pela misericórdia dele, nós somos filhos, nós somos família, nós somos uma nação poderosa. E quando ele fala dessa nação, ele está falando da nação dos santos que são separados para a glória do Senhor, para praticar a obra do Senhor. Sabe, irmãos, tem uma coisa que sempre me chama muito a atenção. Por que nós estamos falando de santidade? Ou seja, nós estamos falando sobre uma nação santa. A primeira coisa que ressalta aos nossos olhos é viver uma vida de santidade. E você sabia que santidade sem justificação não dá certo? Porque a santidade, ou seja, a santificação e a justificação, elas andam de mãos dadas. Você já pegou na sua mão? Talvez eu quero até fazer com você agora. Pega na sua mão assim, fecha ela. Fecha ela. Se você puxar, facilmente você vai se livrar, não é isso? Facilmente você vai soltar. Mas quando você entrelaça os seus dedos, um com o outro, e você tenta soltar, é um pouco mais difícil. E da mesma forma, é a santificação e a justificação. Ela está andando de mãos dadas, ela está andando de mãos entrelaçadas, elas estão caminhando junto. Nós precisamos entender que a salvação, ela é estabelecida pela justificação e ela é progressiva pela santificação. Ela vai se aperfeiçoando, você vai andando, e a vontade de Deus é que cada um de nós venhamos a alcançar a plenitude nele, venhamos a alcançar a totalidade no Senhor. Mas sabe por que muitas vezes nós não estamos vivendo essa totalidade no Senhor? Porque nós desistimos na metade do caminho. Nós deixamos as coisas fáceis demais. Ou então você não continua. Às vezes é uma faculdade que a pessoa começa e não vai até o final. Às vezes é uma receita. Às vezes você viu uma receita de bolo na internet. E aí você diz assim: eu vou fazer essa receita. E aí você compra todos os ingredientes, fala até para a família, fala para todo mundo, diz assim: hoje eu vou fazer o bolo da Ana Maria Braga. Vai ser o bolo top das galáxias. E aí você anuncia, avisa para todo mundo. E você pega todos aqueles ingredientes e começa a preparar. E começa a fazer aquele bolo. No meio do percurso, você olha para a receita e olha para o seu bolo. E você diz: não está nada igual.
está completamente diferente daquilo que eu estou vendo. Olha, aqui no YouTube é mais bonito. Olha como está essa massa sovada e tudo. E o meu parece que está desunerado. Mas eu quero te dizer algo, amados. O importante não é o processo, e sim o final dele. O processo, muitas vezes, é difícil. Às vezes o processo nem está parecido com o outro. Mas o importante não é o processo, o importante é o final do processo. O final é que tem que te dar o resultado. Então muitas vezes nós estamos largando as coisas. E você sabia que muitas vezes nós estamos largando as coisas no meio do caminho quando nós estamos fazendo para Deus? Quando nós estamos fazendo para o Senhor, parece que a gente vai esmurecendo, deixando. É como se nós tivéssemos feito um voto com Deus e tivesse dito assim: Senhor, eu vou ler 3 capítulos da Bíblia todo dia. Passa o primeiro dia, você completa. Passa o segundo dia, você completa. Passa o terceiro dia, aí você só lê 2. Aí no quarto você diz: eu vou recuperar tudo. Aí no quarto você não lê nenhum. No quinto não lê nenhum. E aí depois você fica lá: não, Senhor, eu vou fazer um novo voto contigo. Agora eu vou ler 5. Mas parece que a gente nunca completa as coisas. Mas eu quero dizer algo para você. Você não vai ser aquele que vai parar na metade do caminho. Você vai continuar. Você é daquele que completa. Você é daquele que corre, mas corre para o alvo. Você é daquele que continua. A primeira coisa que você precisa entender é que você precisa entregar os seus caminhos ao Senhor e confiar nele. Olha assim, eu estou disposto a entregar os meus caminhos ao Senhor e confiar nele. Irmãos, nós precisamos ser salvos. Mas para isso acontecer, nós precisamos nascer do Espírito. E sabe de uma coisa interessante? Eu estava vendo que lá no meu life sempre é engraçado, tem uma prosperidade de multiplicação lá. De repente uma pessoa fica grávida. Aí tem as mulheres que são casadas até tem medo às vezes de ir no live, porque passa 2 semanas tá grávida. Mas eu aprendi uma coisa: quando você nasce e não traz nada para o mundo. Não traz nada. Quando um bebê nasce, ele não traz nada, ele só traz a vida dele. E quando você nasce do Espírito, você precisa entender que você também não pode trazer nada. Quando você nasce do Espírito, você precisa entender que as coisas de fato passaram. Você precisa entender que as coisas de fato ficaram para trás. E agora você nasce do Espírito e você precisa saber disso. Olha, a velha vida que eu vivia ficou para trás. Porque agora eu nasci de novo, eu nasci do Senhor. E muitas vezes o conflito que há é porque nós queremos ficar puxando as coisas. Nós queremos ficar puxando as coisas antigas. E eu quero dizer algo para você. Você precisa se alimentar, mas é do Senhor, e deixar com que Ele possa mostrar o caminho para você. Você está dizendo assim: Senhor, eu te entrego. Eu preciso andar nos caminhos que o Senhor tem para mim. E para isso acontecer, meus amados, para que você possa viver essa totalidade no Senhor, você precisa deixar com que o avivamento de Deus possa surgir ou possa sair de dentro de você. Fale assim, eu tenho um avivamento dentro de mim. Fale assim: eu preciso de um avivamento dentro de mim. Porque muitos já nasceram do Espírito, mas por alguma coisa deixaram que o fogo se apagasse. Mas eu quero dizer algo para você. Tem fumaça? O Senhor não apaga o pavio que fumega. O Senhor não está apagando o pavio que está fumegando. Ao contrário, Ele quer botar fogo aí dentro de você. Há um avivamento que está aí dentro de você. E esse avivamento não é só para você. Esse avivamento é para tudo que está ao seu redor. Esse avivamento que está dentro de você é para que você possa fluir. É para que você possa passar. Tem uma palavra do pastor Luciano Subirá que eu amo muito. E ele fala que a santidade
é uma ponte para a intimidade. Ou a intimidade, ela é uma ponte que vai para a santidade. Quanto mais santo eu estou, mais próximo de Deus eu vou ficando. Quanto mais santo eu estou, quanto mais santificação, ou quanto mais dedicado eu estou para buscar Ele, mais próximo de Deus eu vou ficando. Tem até uma música do Rodolfo Abrantes que fala assim, ó: santidade ao Senhor vai me levar para o santo lugar. Santidade ao Senhor me leva para o santo dos santos. Santidade ao Senhor me leva para próximo dele. Agora, para que esse avivamento possa surgir ou possa nascer dentro de você, ele precisa de corações, mas corações que sejam puros, corações que estejam dispostos a viver mesmo esse processo, corações que estejam dispostos a aborrecer, a odiar o pecado. Irmãos, o pecado nos afasta de Deus. O pecado gera morte nas nossas vidas. E nós precisamos odiar o pecado. Nós precisamos aborrecer o pecado. Talvez você diga assim: pastor, mas Deus falou que nós devemos amar as pessoas que pecam. Justamente, nós amamos o pecador, mas nós não conivimos, nós não aceitamos o pecado. Irmãos, o pecado foi a coisa mais cara que uma pessoa já pagou no mundo. O seu pecado, o meu pecado, custou a vida de Jesus. Deus precisou entregar a Jesus para que nós, que nem éramos vivos ainda, tivéssemos vida. Então eu não posso tolerar o pecado. Eu não posso aceitar o pecado. Eu não posso nem querer se parecer com o mundo. Eu não posso nem querer. Irmãos, a Bíblia fala que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas nós devemos transformar. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: você está disposto a transformar esse mundo? Pergunta: você está disposto a transformar esse mundo? Agora fala assim, ó: é pela palavra de Deus. É pela palavra, é pelos princípios, irmãos. A palavra de Deus fala que antes de Jesus vir, foi preciso João Batista vir primeiro. E João Batista teve uma função. Ele estava pregando e ele estava falando sobre um arrependimento. O povo estava tão perdido que João Batista veio para aplanar os caminhos. João Batista veio para passar um plano, passar uma máquina para aplanar os caminhos, para que Jesus viesse e deixasse com que a palavra dele entrasse nos nossos corações. Você está disposto a ser um João Batista para aplanar os caminhos do Senhor? Você está disposto a ser um Jesus para outras pessoas, para falar e para pregar a palavra de transformação para outros? É o que nós precisamos, irmãos. Olha o que a Bíblia fala em Mateus capítulo 5, verso 8. Mateus capítulo 5, verso 8 vai falar assim, ó: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles o que, irmãos? Porque eles verão a Deus. Uau! Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Deixa eu te perguntar algo. Você está vendo Deus? Você está vendo a Deus? Você está buscando o Senhor e você está vendo a Deus? No seu tempo de devocional, no seu tempo a sós, no seu tempo de intimidade, Deus tem falado com você? Ou será que a igreja tem sido um lugar onde está legal demais? As pessoas são legais demais. É muito bom vir na igreja. As pessoas não bebem, as pessoas não se prostituem, não tem ninguém olhando para a mulher um do outro. É muito bom. Mas eu quero te falar algo. Existe muito mais de Deus para a sua vida. Existe muito mais de Deus. A chama que tem que queimar no seu coração é uma chama pela santidade. A chama que tem que queimar dentro de você é uma chama para você fazer a diferença onde você estiver. Olha o que a Bíblia fala lá em 1 Pedro
a partir do 14, vai falar assim, ó: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente da vossa ignorância. Como filhos da obediência, nós não tomamos a forma que nós tínhamos antes. Nós não tomamos a forma do passado. Mas ele continua falando, pelo contrário, segundo é santo aquele que chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Fala assim: eu me torno santo em todo o meu procedimento. É parcialmente? É totalmente. É uma santidade para a totalidade da sua vida. Não é uma santidade parcialmente, não, é uma santidade total. E ele continua falando, porque escrito está: sede santos, porque eu sou o quê, amados? Eu sou santo. Isso tem que queimar dentro de você. Isso tem que mexer você. Sabe, no Antigo Testamento, nós vamos ver que o sacerdote, ele carregava uma plaquinha. Essa plaquinha era de ouro e tinha o nome Santidade ao Senhor. Essa plaquinha que ele carregava, estava escrito, estava lá: Santidade ao Senhor. O que nós precisamos carregar hoje é essa plaquinha. Para onde quer que você estiver indo, você está lá, ó, carregando: Santidade ao Senhor. Eu sou separado, eu sou filho, eu sou parecido com o meu Pai, porque eu sou santo, porque eu sou santa. Eu tenho as características do céu, eu não tenho as características do mundo. E você sabe de uma coisa, amados? Sem a santificação, ninguém vai ver a Deus. Coisa triste. Aí você está vendo, pastor, é triste? Sim, porque muitas pessoas estão brincando de viver uma vida de santidade. Eu escutava muito antigamente, na Assembleia de Deus, quando eu tinha meus 11 anos de idade, sobre deixar de ser um crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. E eu aprendi sobre isso. Eu ia para a igreja, mas eu não estava ali na igreja para, de fato, ser um cristão verdadeiro. Eu estava lá na igreja porque eu queria ficar com as meninas, porque eu estava olhando para alguém, porque eu estava interessado de ir para um culto de jovem, ficar paquerando. E depois que eu entendi que se eu não me santificar, eu não vou conseguir ver a Deus. E eu digo: Senhor, eu quero é o Senhor. Eu quero ter relacionamento, intimidade, é com o Senhor. A pessoa mais importante que eu quero encontrar quando eu venho adorar o Senhor é tu, Senhor. O Senhor é a pessoa mais importante. Tudo que eu sou, tudo que eu faço é para ti, é para Ele. E você sabia que existe uma chave para a santificação? Sabe qual é essa chave? O temor. Nas duas últimas pregações que o pastor Gilson ministrou aos nossos corações, ele falou sobre restaurar o temor do Senhor. Irmãos, quando você teme ao Senhor, você tem o cuidado, você tem o zelo. O temor não é para te paralisar, porque a Bíblia fala que o amor do Senhor, ele lança fora o quê? O medo. O amor do Senhor, ele lança fora todo medo. Você não deve andar com medo, mas você deve temer. Você deve ter o cuidado. Ele te protege, o temor te protege. Existe uma palavra na Bíblia, uma história, que conta sobre José. José foi um menino que cresceu e os irmãos ficaram com raiva dele, porque o pai amava mais. Então os irmãos pegaram José e venderam para ser um escravo. José foi para o Egito. Quando chegou no Egito, José foi vendido para Potifar. E Potifar era um homem, era um governador do Egito. E como ele era um governador, ele viu que tudo que José estava fazendo era bom e prosperava. Tudo que José tocava, prosperava. Então Potifar chamou José e disse assim: olha, José, eu quero que você seja o meu mordomo aqui na minha casa. Tudo o que eu tenho está sobre você agora.
Todos os meus criados, tudo que tem na minha casa, está sobre você agora. Então, José era uma pessoa que tinha muita autoridade na casa de Potifar. Só que existe algo. Um belo dia, Potifar não estava em casa. E a esposa de Potifar olhou para José e disse assim: José, meu marido não está aqui, vem se deitar comigo. Vem se deitar comigo, vem ficar comigo, José. José olhou para aquela mulher e disse assim: olha, tudo que tem nessa casa, talvez nem o meu senhor saiba, mas eu sei e ele me confiou a mim. Mas tem algo que ele não confiou, que foi exatamente você. Tem algo que ele não me confiou, que foi exatamente tudo que tem aqui dentro está sobre a minha responsabilidade. Ele me deu a autoridade, mas você não. E ele fala assim, ó: como, pois, cometerei eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Como eu poderia pegar a esposa do meu Senhor e me deitar com ela? Porque eu estaria pecando, eu estaria fazendo mal para o meu Deus. Olha o temor protegendo a vida de José. Quando você teme ao Senhor, você foge das coisas que ferem a Deus. Olha o que a palavra fala lá em Provérbios, capítulo 8, verso 13. Vai dizer assim, ó: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Uau. O Senhor não compactua com isso. Olha outro Provérbios que fala agora lá em Provérbios 3, 7. Não sejais sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Muitas vezes nós estamos caindo no erro, pecando, e nós não estamos nos arrependendo, porque nós estamos sábios aos nossos próprios olhos e achando que não tem nenhuma maldade, achando que não é problema algum. Mas sabe de uma coisa, meu amado? Você vai se distanciando, você vai se afastando, você vai para longe. E o Senhor está chamando você para perto. O Senhor está chamando você para a intimidade. O Senhor está chamando você para viver em santidade. Porque a santidade, é o próximo ponto que eu quero falar. A santidade é progressiva. Sabe o que significa? Você vai progredindo. Você vai caminhando mais e mais. Mais e mais. Mais e mais. Quantos aqui, alguma vez na vida, já foi em uma academia? Levante sua mão. Uau! Temos quase a totalidade das pessoas. Agora, quantos aqui que levantaram a sua mão, algum dia da sua vida começou a academia e parou? Temos uma unanimidade, por acaso? Surte efeito quando isso acontece? Surte? Não. Não surte nenhum efeito. Você começa a academia e está lá. E você pega 5 quilos e diz: uau, estou fazendo 5 quilos aqui de supina, aqui levantando esses pesos. No outro dia você já está batendo nos braços. E aí no segundo dia você botou 7 quilos. Quando acorda no terceiro, você está todo quebrado. Diz: ah, não vou hoje. Meu Deus. E você precisa saber algo, irmãos. A constância que vai te levando ao aperfeiçoamento. A prática vai te levando à excelência. Eu, há um tempo atrás, comecei a correr. E quando eu comecei a correr, eu fui gostando. E eu disse assim: não, agora eu preciso ir mais longe. Agora eu não quero fazer só 1 quilômetro. Eu quero ir 4, eu quero ir 5, eu quero ir 10, eu quero ir 12. Eu quero ir 15, eu quero ir 21. Aí 21 eu parei, eu voltei para trás. E aí eu levei pessoas para correr comigo. Hoje elas são melhores do que eu. E eu não tenho nenhum problema. E quando eu vou correr com eles, eu também não quero acompanhar. Porque cada um precisa andar no seu ritmo, no seu passo. Nós precisamos saber disso. A santificação, ela é progressiva. Ela vai caminhando. Você vai crescendo. Você vai amadurecendo. Olha o que a Bíblia fala. Lá em Apocalipse,
capítulo 22, verso 11. Isso aqui fala tanto aos nossos corações. Apocalipse 22, 11. Fala assim, ó: continue o injusto fazendo o quê? Injustiça. Continue o impuro andando, ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Continue o santo a se santificar. Ele está falando assim, ó: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a se santificar. Continue o santo a se santificar. A santidade, irmãos, é uma entrega, é uma rendição absoluta ao Senhor. Santidade é algo muito forte aos nossos corações. Mas essa santidade me leva para mais próximo de Deus. Não existe nada mais lindo na vida de uma pessoa do que ela ser pura diante do Senhor. Não existe nada mais lindo para uma pessoa do que ela viver uma vida de pureza. E nunca é tarde demais para amar a pureza. Nunca é tarde demais para viver a pureza do Senhor. Nunca é tarde demais para você entender os valores que o Senhor tem para você. Nunca é tarde demais. Talvez você diga assim: pastor, mas eu fui tão contaminado pelo meu passado. Eu fui tão contaminado com as coisas antigas que eu não consigo mais viver em pureza. Tudo que eu olho, tudo que eu falo, tudo que eu digo tem um duplo sentido, ou então as coisas são diferentes. Irmãos, foi o Senhor que chamou você para viver em pureza, então é possível sim. Foi o Senhor que chamou você para andar em pureza, então é para você ser puro. Não negocie a sua pureza. Olha mais uma vez para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: ei, não negocie a pureza, não. Não negocie isso, não. Sabe por quê, amados? O pecado traz vergonha, mas Deus Pai tira de nós toda a vergonha pela justificação. O pecado traz a vergonha nas nossas vidas, mas a justificação de Deus, faz com que isso vá embora. Porque é o Senhor que nos justifica. É o Senhor quem nos justifica. Quem tentará acusações contra os eleitos do Senhor? É o Senhor quem justifica você. É o Senhor que te justifica. Não fuja dos seus princípios, não fuja dos seus valores. Não fuja do que o Senhor tem colocado para você. Tem um filme que eu gosto muito, que se chama Até o Último Homem. Esse filme conta a história de um soldado. E ele é cristão. Ele teme ao Senhor. E o Senhor falou com ele que ele não iria pegar em armas. E ele foi se alistar para a Segunda Guerra. E Deus falou com ele, ele colocou aquilo para dentro dele, que ele não iria pegar em arma. Ele não iria pegar em armas nenhuma. E quando ele chegou lá, naquele curso de preparação, as pessoas diziam assim para ele: ó, como é que você vai para uma guerra sem pegar em arma? Ele disse assim: não, eu vou para uma guerra para salvar vidas. Eu vou ser um médico. Eu vou cuidar de pessoas. Eu não preciso de pegar em armas. Eu não vou fugir dos meus princípios. Eu não vou fugir dos meus valores. Eu não vou fugir daquilo que eu acredito. Eu não vou fugir daquilo que eu creio. Eu não vou negociar nada com meu Senhor. Eu não vou negociar os meus princípios para pegar nisso. Eu acredito. Irmãos, nós precisamos estabelecer os nossos princípios e os princípios da palavra de Deus. E você precisa saber de uma coisa. O pastor Gilson sempre fala algo. Ele fala uma palavra que se chama os 4 pilares da justificação. Sabe qual é o primeiro pilar? Sabe qual é o primeiro pilar? Os meus pecados são apagados. Os meus pecados são apagados. Irmãos, os seus pecados são apagados. Por causa do quê? Da justificação do Senhor. Olha o que a Bíblia fala lá em Salmo 51, 9. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga toda a iniquidade, Senhor. Uau.
Sabe qual é o segundo pilar da justificação? Os meus pecados, eles são esquecidos. Às vezes você vai chegar para o Senhor e dizer assim: o meu pecado. O Senhor diz assim: que pecado? Aquele, Senhor. Que ele? Eu não lembro mais. Olha o que a Bíblia fala lá em Isaías 43, 25. Fala assim, ó: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Eu não me lembro. Eu não sei qual é. Olha outro versículo que fala lá em Hebreus capítulo 8, verso 12. Vai falar assim, ó: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais, olha assim, ó, jamais me lembrarei. Jamais me lembrarei. Porque os seus pecados, irmãos, eles são esquecidos. O terceiro pilar da justificação: você é purificado. Você agora vive uma vida de purificação, de ser guardado diante do Senhor. Você é purificada. Você recebe a natureza. Olha só o que a Bíblia fala lá em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele nos purifica de toda a injustiça. Então, os meus pecados, eles são o quê? Apagados. Os meus pecados são esquecidos. Você é purificado. E o quarto: eu recebo a natureza de Deus. Você recebe a natureza de Deus. Você é filho, a imagem e semelhança dele. Você já tem a natureza de Deus. Você carrega isso, você leva isso para onde quer que você for. Olha o que a Bíblia fala lá em João 1,12. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Todos os que creem no seu nome são chamados filhos de Deus. Nós começamos essa ministração falando um versículo, falando sobre um texto que está lá em 1 Pedro. Irmãos, nós somos chamados para ser uma nação santa. Nós somos chamados para levar a palavra do Senhor. Nós somos chamados para anunciar as boas novas. Nós somos chamados para levar a palavra da salvação, de transformação, aonde quer que o Senhor envie você. Aonde quer que o Senhor coloque você. Aonde quer que o Senhor te leve. Você é aquele que está levando a palavra, propagando a palavra. Hoje você está aqui escutando esse sermão. Amanhã você pode estar em outro lugar, em outro país, em outra nação, em outro estado. Você não muda aquilo que você é pelo lugar que você está, a não ser que você se deixe contaminar. Mas o Senhor quer que você seja santo aonde quer que você esteja. Eu quero ler com você de novo o que fala lá em 1 Pedro 2,9. Agora você vai trazer isso para dentro de você. Você vai trazer essa convicção para dentro de você. Amém? Fala assim, ó: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-te as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só que coisa interessante. Ele me chamou, eu estava onde, irmãos? E Ele me colocou aonde? Para a luz. O Senhor nos chama para ser luz. Luz serve para clarear. Luz serve para iluminar o espaço que está escuro. E Ele diz assim, ó: ei, você é raça eleita. Você é sacerdócio real. Você é uma nação santa. Você é o meu povo que eu separei, a fim de você proclamar, a fim de você falar as virtudes. E Ele continua falando: vós sim, que antes nem era povo,
mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado a misericórdia, mas agora você alcançou a misericórdia. Antes nem era povo, mas agora você é povo. Irmãos, viva uma vida de santidade, porque ela te aproxima de Deus. Viva uma vida de entrega, porque isso te aproxima de Deus. Viva uma vida, não fuja daquilo que você crê, não fuja daquilo que está na palavra. A justificação e a santificação, elas estão andando juntas. E é o que nós precisamos. Eu queria te convidar, aonde você está, nós vamos assistir um pequeno trecho do filme que eu falei. Mas para você entender que quando você não foge daquilo que você acredita, o Senhor vai fazer com que você possa ser luz no meio da escuridão. Pode soltar o vídeo. Soldado Ross está livre para entrar no inverno da batalha sem uma única arma para se proteger. As pessoas costumam fazer as coisas no impulso, sem pensar, que nem esses idiotas aqui fizeram. E os soldados que vivem porque são capazes. Você não é. Você precisa sentar e orar para tudo. E se por alguma, sei lá, chance milagrosa você sobreviver, não vai querer agradecer a Deus. Eu orei o tempo todo. Eu ficava orando: Senhor, por favor, me ajude a salvar mais um. Por favor, Senhor. Me ajuda a salvar mais um. Me ajuda a salvar mais um. Por favor. Me ajuda a salvar mais um. Mais um. Me ajuda a salvar mais um. Quando eu fiquei sem força, disse: Senhor, me ajude a salvar mais um. Capitão, tem uma coisa que precisa ver. Como conseguiu descer de lá? O Doss. Só o Doss. Só o Doss. Doss o covarde. O Doss ainda está lá em cima. Os japas estão na cola dele. Só o que eu via era um garoto magrelo. Eu não sabia quem você era. Você fez mais a serviço do seu país do que qualquer outro faria. E eu nunca errei tanto em relação a alguém na minha vida. Espero que um dia possa me perdoar. A maioria aqui não crê nas mesmas coisas que você. Mas eles acreditam demais no quanto você acredita. O que fez naquele cume não é nada menos do que um milagre. E eles querem isso. E não vão querer subir sem você. Vamos ao trabalho. As pessoas olham para nós, irmãos. O mundo olha para você. E o Senhor precisa de pessoas que vivam uma vida de santidade. O Senhor precisa de pessoas que vivam uma vida guardada nele. Que não negocie com o mundo. Que não negocie as coisas com o mundo. Que possa andar em santidade e continuar buscando a santidade. Que diz assim: Senhor, eu não quero mais viver na prática do pecado. Eu não quero mais viver nas coisas antigas. Eu não quero mais ficar uma hora eu estou bem com o Senhor e a outra hora eu não estou bem com o Senhor. Uma hora eu sou 80, outra hora eu sou 8. Uma hora eu estou lá em cima e outra hora eu estou lá embaixo, como uma roda gigante. Você é nação santa. Você é nação santa. Irmãos, com o Senhor é tudo ou nada. Com Ele é tudo ou nada. Dê o seu tudo a Ele.
Viva a totalidade da sua vida confiando nele. Muitos de nós já vivemos a nossa vida vendo as coisas do mundo ou experimentando as coisas do mundo. E o que elas nos levaram? A nada. Irmãos, o mundo nunca levou você a lugar algum, a não ser para o abismo. Mas o Senhor é aquele que faz com que você tenha uma identidade de filho de Deus. O Senhor é aquele que olha para você e diz assim: olha, você nasceu para ser separado e separada, para viver uma vida de pureza, de entrega a Ele, sabendo que você já é justificado, e por causa da justificação do Senhor, nós estamos aqui hoje. Porque se não fosse o que o Senhor fez por nós, nós não estaríamos aqui. Não esteja disposto a negociar. Esteja disposto a se entregar por inteiro. Se entregar de todo o seu coração. Ei, você é nação santa. Você é povo de propriedade exclusiva do Senhor. Você foi chamado para viver em pureza. Você foi chamado para viver em entrega a Ele. O Senhor não é aquele que vai usar você e te jogar fora feito um descartável. O Senhor é aquele que nos tirou de uma posição de lamaçal e nos trouxe para a luz. Decida hoje viver essa santidade. Decida hoje viver uma vida de entrega e totalidade no Senhor. Decida hoje. Decida hoje a sair do lugar do caminho raso. Decida hoje sair das águas rasas e mergulhar no Senhor. Decida hoje. Se você puder, queria que você baixasse a sua cabeça onde você está. Baixe a sua cabeça. Se você quiser ficar de pé, você pode ficar. Se você quiser se ajoelhar, você pode se ajoelhar. Mas algo no meu coração fala. E nós precisamos nos colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero viver uma vida de entrega e santidade a Ti. Eu quero viver uma vida de purificação. Eu quero viver uma vida, Senhor, dedicada ao Senhor. O Senhor já me chamou como nação santa. O Senhor já me chamou como uma raça eleita. Eu já sou um sacerdócio real em Ti, Senhor. Antes eu estava nas trevas e o Senhor me trouxe para a luz. E eu não quero mais voltar para aquele lugar onde eu estava antes. Eu não quero mais voltar para o lugar do pecado. Eu não quero mais voltar para o lugar do erro. Eu não quero mais voltar para o lamaçal. Porque em Ti eu sou novo. Porque em Ti eu sou nova criatura. Porque em Ti as coisas passaram. Porque em Ti, quanto mais santo, mais íntimo do Senhor vou me tornando.